Sim. E é essa hora que a gente fala como é que o elenco faz falta. E para esse jogo, vai sofrer também? Não. Pra Vai esse ser o jogo time volta ideal? o Maicon, volta o Léo, volta o Marlon Gomes. O Rossi vai estar também à disposição. O time está praticamente completo. Eu acho que o Eric Marcos é um jogador que não deve, por conta da lesão dele, e o Luca Orediano também. Mas não são jogadores titulares, então o time completo do Vasco e até as opções do banco de reservas, elas vão estar completas. Porque quem reveza muito? Prachetes, Paulinho, Marlon Gomes, Jair, Payet, Rossi, Peck, Verrete e o Sebastião. Isso tudo para 3 vagas. Isso tudo para 3, 4 vagas. Quem você escolheria? O meu time seria Zé Gabriel no time titular, Paulinho, Jair, Payet, Peck e Verrete. Esse seria o meu time. Esse é o Vasco ideal, né, Venê? Acho que sim, acho que sim. E fica um ponto aí, ontem a gente até falou rapidamente sobre isso, que o Vasco tem um desempenho melhor contra os times que estão na parte de cima. Eu acho que isso aí, eu tenho uma opinião sobre isso. O nível de concentração talvez aumente dos jogadores. E para esse jogo eu tenho certeza que o nível de concentração do Vasco vai estar aqui, ó. Vai estar aqui nas alturas e tem um ponto. Estamos falando, ontem eu vi o jogo do Grêmio contra o Goiás. É um time totalmente desequilibrado, toma muitos gols. Time comum. Não é nenhum absurdo dizer que o Vasco pode ganhar lá. Mas continuo achando que o jogo do Corinthians era mais fácil. Pelo fator casa. Mas nenhum absurdo o Vasco chegar lá e conseguir uma vitória. Eu ainda enxergo nesse Vasco, não sei se você concorda comigo, um time que ele oscila essa concentração durante um jogo. Às vezes o Vasco faz 30 minutos bacanas 40, e sempre aí no do final nada do dorme primeiro um pouquinho. Mas eu acho que independentemente disso, eu acho que o fato do Vasco desempenhar melhor com esses times da ponta do que os lá de baixo é o estilo de jogo. Porque você pega um Grêmio, um Atlético Mineiro, um Flamengo, eles partem pra cima. E o Vasco vai bem o quê? Vai, segura ali a casinha, fecha a casinha e sai no contra-ataque. A correria do pé. O Verrete efetivo. Quando ele pega sei lá, um Bahia, um time que tem um estilo de jogo um pouquinho diferente, em que ele espera muito o adversário entregar a bola e propor o jogo, o Vasco sente dificuldade. Eu vejo o Botafogo aí um pouquinho nesse caminho também. Não sei se você concorda comigo, Pedrosa. Não. Não? Não. Eu acho que não. Eu acho que o time do segundo turno, tanto é que o Vasco é o 6º colocado do segundo turno com os resultados que aconteceram ontem. O Bragantino, por exemplo, perdeu, tá atrás do Vasco, entre outros times como o próprio Santos e o Bahia, que fazem boas campanhas no retorno. Eu vejo muito mais como um fato do seguinte: o Vasco tem uma dificuldade e contra todos os times, que é essa desatenção no final do primeiro tempo. O Vasco toma gol o tempo inteiro, desde o começo do campeonato, nessa falta do primeiro tempo. E no segundo tempo tem outro problema que o Vasco tem também, que é faz gol e recua. Independentemente de qual é o time. Faz gol e recua. Porque a situação do Vasco ela é tão delicada que os caras, eu já falei isso aqui, por exemplo, contra o Corinthians, é mais medo de perder do que a vontade de vencer. Então, em algumas partidas isso acontece. Mas eu não vejo isso dessa forma, não. Eu acho que o Vasco vai lá para a Arena do Grêmio para jogar como jogou em São Januário, como jogou em todos os outros jogos que teve nessa temporada com o Ramon Dias. O Vasco sempre entra para vencer, competitivo para vencer. Eu acho que dentro do jogo acontece, então, e aí eu concordo com você. Você acha que é o nível de concentração mesmo? Não, eu acho que dentro do jogo existem oscilações que acontecem em que o Vasco em uma bola se esforça muito para fazer e uma bola acaba tomando. O próprio Medel falou isso depois, durante o jogo contra o Corinthians, ou pós-jogo contra o Corinthians, ele até usou um palavrão, obviamente eu não vou repetir aqui agora, mas ele falou isso, que o problema é esse, que o Vasco faz o gol e depois fica recuado. Olha, então é o contrário, você acha o contrário do que eu disse, né? Porque... Não, eu acho que em todos os jogos, Fernanda, o Vasco pode pecar, falhar tecnicamente. Agora, nível de concentração acontece o tempo inteiro. O problema é que o Vasco se esforça muito para abrir o placar. E aí, quando abre o placar, recua, o que dá munição para o adversário. Então, vamos ver aqui, olha quantas artes nós temos nesse programa agora, muito bom, não é mesmo? Muito bom. Próximos jogos da briga contra o rebaixamento. Tá o Vasco aí, vai enfrentar o Grêmio agora e depois o Red Bull. O Red Bull já tá consolidado na pré-Libertadores, ninguém alcança mais ele. Alcança? O Fluminense alcança. Não, mas ele não vai, ele já tem a vaga dele. Então ele já tá garantido. Ah, tá garantido com certeza? Tá garantido já. Tá. Então ele, na verdade, ele perdeu um pouquinho quando a gente falou... O ímpeto do título. Isso. Ou da vaga direta. Isso. A famosa pressão, né? Não aguentou a pressão. E esse jogo só aqui que seja pressão. Esse jogo eu acho que é deficiência do elenco. O elenco não é tão forte. E esse jogo aqui é em São Januário, importante pro Vasco. O Santos pega o Atlético Paranaense na Liga Arena e o Fortaleza na Vila Belmiro.
O Cruzeiro pega o Botafogo no Newton Santos nesse domingo. O Botafogo. Olha só. Você vai torcer pro Botafogo? Sem dúvida alguma. Boa sorte. Né? Eu sou Botafogo até morrer domingo. Olha só, esse negócio de público zero, não faz isso não. Se vocês fizerem isso, eu vou ter que aprender a cantar a música do Botafogo, eu vou lá pro Newton Santos. Pelo amor de Deus. Vai pro estádio. Pô, eu fui torcer Botafogo contra o Curitiba, mano. Não, Como é que você consegue, Fernanda Maia? Tá complicado torcer pro Botafogo. 35 anos, tá, Vinícius? Tá louco. Pô, Esses 6 meses que passaram eram incomum. pelo amor de Deus, Botafogo. Vai pegar também o Palmeiras, tá? Big Boss falou uma parada aqui que eu não tinha pensado, mas eu não sei nem se o Cruzeiro matematicamente consegue isso. Mas consegue, né? A gente tá falando do Palmeiras e entrega o título, a gente não tá lembrando desse cara aqui, que tá vindo com tudo, que é o maior rival desse cara aqui. Eu falei isso, gente, no você falou começo já, do né? programa. Então, Eu falei, o Cruzeiro pode entregar o título pro Atlético. mas não vai. Não, depende desse jogo aqui, ó. Sim. E depende desse O jogo Campeonato aqui. Brasileiro Por 2023 quê? me ensinou um negócio. Analisar rodada a rodada. É rodada sério, a cara. rodada. Eu também, Rodada a Benê. rodada. Não adianta a gente pensar na última rodada antes dessa aqui. O Bahia vai pegar... O Bahia tem os extremos, né? Pega o América Mineiro já rebaixado, mas que tá fazendo um jogo duro. Fora de casa. E pega o Atlético Mineiro, que pra mim, de todos esses aí, é o mais difícil ultimamente. Então, o Bahia tá com 50-50. É, 50-50. Né? 50-50. Olha só, a minha esperança sobre o Vasco é que tanto o Cruzeiro quanto o Bahia... O Bahia, por exemplo, ele pode ganhar 3 pontos nesse jogo contra o América, que é o natural. Agora, a chance de perder pro Galo é muito maior. E contra o Cruzeiro pode terminar o campeonato sem vencer. Sem vencer esses 2 jogos, porque são 2 adversários difíceis. Eu botei agora aqui o ponto. Vamos falar da briga para não cair. Fortaleza e Cuiabá se livraram. Corinthians e Cruzeiro estão mais tranquilos. A briga braba mesmo é para não ser o último rebaixado ali. Tá entre Santos, Vasco e Bahia. E domingo o Vasco tem um jogo decisivo. E é contra o Grêmio em Porto Alegre. Essa semana foi um teste e tanto para os corações vascaínos. Na terça-feira, depois daquela derrota de virada para o Corinthians, você foi dormir como? Meio triste, meio bolado, meio chateado. Mas o astral mudou na noite de quinta-feira, com a vitória do São Paulo. Achei que já era, só que aí veio os jogos, né? O Bahia perdeu, a rodada ajudou o Vasco, e aí tudo certo. Esperança voltou? Esperança voltou. O Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e agora só depende dos próprios resultados nas 2 últimas rodadas para ficar na Série A. A próxima missão é no domingo contra o Grêmio, time que o Vasco nunca venceu jogando na casa do adversário. Até agora foram 7 jogos disputados na Arena com 7 vitórias do Grêmio. Todos vão dizer que é difícil, é contra o Grêmio, mas precisamos disputar. Eu entendo a torcida, a raiva, mas a equipe vai seguir lutando até o final. A inspiração para vencer vem do primeiro turno. Em agosto, o Vasco era lanterna do campeonato. E a reação começou com a vitória sobre o Grêmio em São Januário. A primeira vitória de Ramon Dias no comando do clube. 1-0 com gol do então recém-contratado Verrete. O iluminado centroavante que estreia hoje chegou anteontem. O Verrete chegou, já marcou, e aí só foi alegria pro vascaíno depois daí. É uma lembrança que ajuda a reforçar o otimismo para encarar o que vem pela frente. A esperança nunca acaba, né? A gente sempre pensa no melhor. Então, provavelmente, vamos ver como é que fica a final, né? Para milhões de vascaínos que acreditam ter o sentimento que não pode parar. Então são essas 4 equipes lutando contra a queda nessas 2 últimas rodadas. Lembrando que ontem o Goiás já foi. Esse Goiás, Curitiba e América já foram. Vamos atualizar então o Vasco, que está nessa situação muito complicada, contou com o tropeço do Bahia também para escapar da zona de rebaixamento, Beta. Mas é isso, reta final precisa pontuar contra o Grêmio, é difícil.
Verdade, Mari. Tudo bem? Bom dia para você, Bruno, Marra, Donan, também para o fã de esporte. O Vasco não fez a parte dele nessa rodada, perdeu para o Corinthians, mas os rivais fizeram e acabaram ajudando o Vasco. O Bahia perdeu para o São Paulo e o Santos também perdeu para o Fluminense, ou seja, o Vasco está fora da zona de rebaixamento por conta dessa derrota aí do Bahia para o São Paulo e não viu também o Santos se distanciar na tabela de classificação. O Vasco ainda depende apenas de si para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a situação é difícil, é complicada, restam esses 2 jogos contra Grêmio e Bragantino. Esse próximo compromisso diante do Grêmio é no domingo na Arena Grêmio, e lá o Vasco ainda não venceu nenhuma partida, são 7 jogos, 7 derrotas, nenhum ponto conquistado, então fica aí essa certa apreensão. Mas olhando por um lado positivo, no primeiro turno foi justamente contra o Grêmio que o Vasco iniciou essa reação e que mantém viva, então, essa esperança do clube permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto de domingo, o técnico Ramon Dias deve contar novamente com Paulinho, ele que vem jogando ali no sacrifício com problema no ombro, mas deve atuar. O Medel, de repente, fica fora porque sentiu um incômodo na virilha, jogou a última partida, mas foi para o sacrifício justamente porque 3 zagueiros estavam suspensos, Robson, Léo e Maicon, e os 3 estão à disposição do treinador. É isso, reta final, jogos decisivos, o Vasco precisa muito pontuar para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, nesse domingo, contra o Grêmio e derrota do Bahia, o Vasco consegue selar a permanência. Então esse próximo compromisso é importantíssimo. Bruno, Mário, volto com vocês. E a gente vai debater muito, tá? Ainda com o Mário Marra e também com o Fernando Campos, toda essa matemática aí da zona de rebaixamento. Aquele lance polêmico do pênalti que a gente pediu a favor do Vasco, que contra o Vasco, lá contra o Cruzeiro, foi pênalti, e o lance exatamente igual, foi ignorado, nem VAR chamou. Vamos ver. Falta. Segundo pênalti. Normal. Jogador do Vasco no chão. Caído dentro da área, tá? Legal aqui. Possível pênalti depois, tá, Vinci? De mão. Cássio atinge a bola, depois Cada jogador. segue aqui agora pro seu mão. Aguarde, checando possível pênalti, tá? Bota pra mim pela Checando. Estamos atrás de B. Depois é um pé limpo, tá? No chute. As costas aí, o capitão ali, ó. Aí. O jogador do Vasco tá no chão ainda. Ó, o braço já tá em cima, posicionado, totalmente ocidental, tá? O braço tá recolhido, não tem uma ação deliberada, ok? Isso. Pega no cotovelo dele, bota pra mim pela 7. Esse braço passado ele mesmo tenta Ele se já tá assusta e já tá recolhendo o braço. Ele tá na Isso, posição. já tá com esse, ó, já tá recolhendo o Já braço. na posição já Deixa seguir o estabelecida. Deixa seguir. Neto, Tudo Neto ok. aqui, Neto. Pera. Sávio na escuta. Oi. Tudo ok, tá? Nesse primeiro lance o Cássio acerta a bola, depois totalmente acidental Ok. o choque de jogo e depois uma possível mão. A bola toca realmente no braço do jogador do Corinthians, tá em situação de disputa e tá com o braço totalmente posicionado naquela tudo posição, checado. recolhendo o braço, tá? Checado. Sem gesto adicional. Ei, mão acidental, pega. Ei, Proximidade já chegou, também. vamos jogar. Ei, Proximidade ei, é muito grande, tá? Perfeito, vamos jogar, gente, já foi excelente. tudo checado. Tá. Não, Ele tá tirando o braço. Ele tá tirando o braço. Joga. Ele tá Tá com o braço ele tá na posicionado, posição. recolhe, Isso, recolhe. a posição já é pré-existente. Pô, isso aqui é braço recolhido aonde? Aonde? Isso aqui é braço recolhido aonde, Aonde Fernandão? tá recolhido isso? Pô, primeiramente, bota aquela, Pedrinho. JJ ou Jeg. Eu quero um dos dois aqui comigo agora, que agora eu vou desabafar. Pô, nosso querido poeta Carlos Alberto, craque, campeão da Champions. Aqui. Ele falava, ele brincava, parece a feirinha da pavuna. Não tem condição, Atiz e Fernandão. Não tem condição do cara ouvir nada. Todo mundo gritando no ouvido do cara. É impossível. Deixa o lance acontecer, quando a bola parar, você chama o VAR. Aí o cara no meio do tumulto, todo mundo conversando, falando no meio do ouvido dele, e o lance comendo. Ele para de prestar atenção no lance normal do jogo, para ele ficar ouvindo o que está acontecendo, sem a bola ter parado. Só vai tomar decisão depois que a bola sair, depois que a bola tiver uma outra falta. Ele não vai parar o jogo enquanto a bola estiver em andamento. Então, pra que essa gritaria toda dentro Feirinha do ouvido da do cara? pavuna. Oh, pelo amor de Deus, a mesma coisa que você tá aí, a gente tá falando no teu ouvido, o pessoal lá de cima falando, e você querendo levar o programa adiante, você não vai raciocinar. É impossível. A galera aí do VAR tem que melhorar esse aspecto, porque realmente é lamentável. Agora sim. Pô, não estava recolhido, abençoado. GV, Não estava recolhido. Não pode ser subjetivo. Não estava recolhido. Aonde tá o recolhido pênalti isso? do Rossi contra o Cruzeiro, a mão estava igual.
Exatamente. A mão estava igual. Ele fez aqui um movimento aqui normal. A mão estava aqui, igual. Ó, ele corrida. foi protegendo. A mão estava igual. O Rossi foi exatamente. Se não me engano, na mesma altura do corpo. Perfeito. Claro, equivalente ao tamanho do Rossi e ao tamanho do jogador do Corinthians. Mas estava na mesma altura do corpo. Por que lá foi pênalti aí não pode? O VAR não pode ser subjetivo, a regra não pode ser subjetiva, tem que ser concreta. Porque acontece isso. Cara, dá pra botar a imagem do VAR que você botou agorinha? Só voltar ela um pouquinho. E acaba prejudicando, porque porque tava ali, o Corinthians estava vencendo por 3-2. Aí. Poderia empatar. Ai, se puder dar um pausezinho um pouquinho antes. Eu sei que né, eu gosto de... Né? Aí, meu irmão, tem um lance, porque é curto. Tá esse caboclo falando... Esse aqui, eu não sei se é uma menina ou um menino, fala 4 pessoas. Já viu quando tem alguma coisa rolando na TV que tá com os amigos? Geral fala, ih, qual é? Chamada de vídeo. Uma loucura. O início do vídeo é impossível de entender. E a gente tem o lance do Rossi, João, separado? Vamos botar. Tá, a gente vai botar o lance do Rossi agora pra vocês, agora. Enquanto isso, a gente vai continuar falando aqui. Fernandão, a distância é quase a mesma com relação ao lance do Rossi e a esse lance. E tem a diferença, porque o Rossi não vê a bola. Ele tá olhando pro goleiro. O Rossi não vê a bola. O jogador do Corinthians está vendo a bola, ele tá olhando a bola, ele tá com a mão para cima, ele tá aumentando o espaço do corpo dele, sim. Isso aqui, ó, que não. Aqui ele tá maior, ou não? Eu tô ficando maluco. Não, você tá ampliando o espaço. Assim. Exatamente. Assim, fica nele, que é bom, que eu vou dar um print depois. Faz assim. Faz nele. Agora você vira a mão pra dentro assim, ó. Não, mais assim. Aí, assim, pronto. É nesse print que eu quero tirar pra fazer uma figurinha. Obrigado. Para o torcedor do Vasco, que saiu muito machucado na derrota contra o Corinthians, ele pode se apegar com um fator. Mesmo o jogo sendo muito complicado, e o Grêmio é favorito, você tem o Luizito Soares fazendo sua despedida, né, dentro de casa com a camisa do Imortal Tricolor, o Vasco tem um desempenho melhor contra adversários da parte de cima da tabela. O desempenho do Vasco contra adversários da parte de baixo da tabela é muito ruim. De 30 pontos, ele fez 3. O campo ajuda a explicar, né, dona? Boa parte de cima da tabela tenta jogar também, né? Sim, e ajuda um pouco mais para a situação do estilo de jogo do Ramon, Mas né? por que joga melhor contra os lá de cima? É o que a gente tá falando. Assim, é isso de contra-atacar, de ter um espaço. O de cima quer jogar, quer vencer. E o Vasco tem dificuldade muitas vezes para chegar lá na frente, né? E eu acho que tem um emocional nesse jogo também. Porque, por exemplo, o jogo do Vasco contra o Cruzeiro, ele começa bem e faz 1-0. Recua. O Ramon não queria que aquilo tivesse acontecido, mas o time automaticamente, talvez pelo medo de perder, pela pressão, de entender o que aquele jogo representa para o futuro do Vasco na Série A, ele recua. Isso aconteceu contra o Corinthians, gente. É só ver o jogo. Sim. O Vasco era melhor no jogo, construía sua vantagem, recuava. Construía sua vantagem, recuava. Mas hoje, sexta-feira, antes da rodada, não é nenhuma previsão otimista para o Bahia ou pessimista para o Vasco imaginar que na segunda-feira a gente vai estar falando do Vasco na zona de rebaixamento e o Bahia fora. Sim. Isso é mais ou menos o esperado. É o mais provável, né, de acontecer. É que aí na última rodada o Vasco vai receber o Red Bull. E aí você tem 2 desses envolvidos aqui, então, porque o Bahia vai ter o Galo e o Cruzeiro vai ter o Palmeiras, né? Então é a última rodada com os 2 times que vão tentar estar buscando o título, né, Marra? É o que a gente acha hoje, né? No final de semana a gente pode ter dados novos aí, mas... Não, e sabe o que... Se você tem vontade de trabalhar com esse conteúdo sem aparecer e ganhar dinheiro com isso, documentamos o crescimento desse canal, fizemos um mapa para você seguir e ter os mesmos resultados. Monetizamos esse canal em 15 dias com apenas 3 vídeos. Você vai aprender a editar do zero, utilizando Sony Vegas, After Effects e Photoshop, fazendo capas como essas apenas com templates prontos. Se quiser aprender como não ter problemas nenhum com direitos autorais, deixar um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Um filme para mudar a sua vida.